da vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Qual a palestra de todos, está fazendo isso, que vai trazer o tema felicidade para todos nós. Caros amigos, muito boa noite. Nós escolhemos para a nossa reflexão na casa, na noite de hoje, um tema que acreditamos todos nós seja de real importância. Porque é um dos nossos maiores objetivos na vida, é ser feliz. Todos nós buscamos ser felizes. Todos nós buscamos a felicidade. Portanto, nesse contexto, eu gostaria de propor uma reflexão que todos nós, agora, antes de analisarmos o tema, pensássemos, cada um de nós, o que é para mim felicidade? O que eu preciso para ser feliz? O que me falta? Que a gente pense isso e depois, no final da nossa reflexão, compare aquilo que a gente acha que falta para a nossa felicidade, comparar aquilo que a gente entende o que é ser feliz, com o que a doutrina espírita, o que Kardec e nossos companheiros de doutrina, espíritos protetores e mais evoluídos, nos trazem com relação a esse tema. E nós nos propomos nesta demonstração aqui, mostrar que é possível ser feliz. Mesmo diante de uma região onde nós moramos, que é bastante evidenciado o potencial material. Nós aqui estamos numa região onde encontramos monumentais construções de mais alto porte, de um perfil técnico bastante elevado. São prédios suntuosos, onde encontramos na região moradores de mais alto poder aquisitivo, artistas, pessoas famosas, políticos. Encontramos aqui em Balneário, na Avenida Atlântica, máquinas fabulosas desfilando. E isto ostenta a materialidade. E quem de nós, nada de errado nisso, gostaria de ter um prédio desses, uma máquina dessas? No entanto, em não havendo equilíbrio, naquele momento em que nós desejamos em demasia algo antagonicamente desproporcional ao nosso poder aquisitivo, nós ficamos frustrados, ficamos infelizes, olhamos e ambicionamos, sentimos inveja daquelas pessoas que podem ter aquilo. E os próprios evangelhos nos esclarecem que o dinheiro, a riqueza material que existe na face da terra, não está disponível a todos. Não existe a possibilidade de todos nós sermos ricos financeiramente, porque não existe quantidade monetária para isso aí. Então é preciso compreender e que precisamos ser racionais
e entender a vida no aspecto que ela nos apresenta de forma equilibrada. Vicente de Carvalho diz que a felicidade está onde nós a pomos, mas nós nunca pomos onde nós estamos. Não é? Eu vou ser feliz quando? Divaldo conta um caso de uma companheira de trabalho dele, que um dia o encontrou e disse: Divaldo, eu encontrei um namorado, e ela já tinha mais de 30 anos, e naquela época chamavam a mulher com mais de 30 anos e que não tinha casado de mulher balzaquiana, em homenagem ao filósofo Balzac, né? Mas que, teoricamente, a mulher quando tinha 30 anos tinha que estar casada, e quando não estava era chamada de mulher balzaquiana. E ela chegou: Divaldo, continua orando por mim, porque eu encontrei um namorado. E o Divaldo fala: que bom, minha irmã, felizmente agora você certamente deve se encontrar feliz. E ela disse assim: não, Divaldo, quando a gente casar, aí eu vou me sentir mais feliz. Ore por mim para que a gente case. E o tempo passa, e Divaldo é inclusive convidado para ser testemunha do casamento, e ele chega no dia da festa e abraça ela, cumprimenta: irmã, agora você está feliz, né? Ah, sim, Divaldo, mas mais feliz ainda eu vou estar de fato quando a gente conseguir adquirir um imóvel para a gente morar. E o tempo passa e eles conseguem comprar um imóvel, Minha Casa Minha Vida. Divaldo é convidado para ir lá na inauguração e, mais uma vez, disse para ela: você está feliz agora? Ah, Divaldo, a gente vai estar feliz, a gente que agora eram casados, né? Quando a gente puder comprar o primeiro carro. Então vejam assim, nós não colocamos a felicidade onde nós estamos, nós a pomos sempre onde não estamos, né? É colocado essa felicidade sempre condicional a alguma coisa, a algum fato que nós ainda não conquistamos. Nós sempre almejamos algo mais, temos uma certa ambição. Isto faz parte do ser humano de certa forma, porque se nós não tivéssemos ambição, nós estagnaríamos no tempo, não haveria o progresso. É preciso ter, mas com equilíbrio, né? É preciso haver equilíbrio. E as escolas filosóficas já estudam a respeito da felicidade há muito tempo, desde os primórdios da civilização. E inicia lá com Epicuro, era um pensador chamado pensamento epicurista ou hedonista, e ele dizia que para ser feliz era preciso ter bens materiais, ter posses. Este era o assunto que desenvolvia a escola epicurista. Era este o pensamento filosófico relacionado à felicidade. Depois vem Diógenes. Diógenes dizia que era o nada ter, que não deveríamos ter bens materiais nenhum para sermos felizes. Tanto que ele vivia dentro de um tonel. Era encontrado ele dentro de um tonel. Contam a história que certa vez o imperador romano César chega em sua casa e ele estava nesse dia sentado em uma cadeira, e César chega em frente à porta onde batia o sol e ofereceu para ele tudo o que ele quisesse para ele segui-lo como seu consultor, né? E ele disse para César que ele jamais aceitaria e que ele não lhe tirasse a única coisa que ele não podia lhe dar, que era o sol. Pediu que ele se retirasse. Então esse pensamento cínico que é chamado de Diógenes, para ser feliz não deveríamos ter bens nenhum. Aí depois vem Zenon de Cícero, era o pensamento estoico, a escola estoica, que propunha banir a afetividade, a emotividade, que nós deveríamos nos resignar com tudo. Não deveríamos ter emoções, deveríamos nos resignar com a situação, sermos pacientes com a situação. E finalmente
quem estuda este assunto é Sócrates. Sócrates, então, evidenciava o ser, a conduta reta e ilibada, o bem geral, o bem da alma. Sócrates, um dos precursores da doutrina espírita, juntamente com Platão, dizia que para sermos felizes deveríamos aprimorar a nossa alma, que deveríamos buscar aprimorar a nossa moral, que era o ser, a nossa construção, a construção do nosso espírito, da nossa alma, que nos faria ser felizes. Aí então chega o Espiritismo no século XIX e diz que a consequência das nossas ações, a consequência do comportamento da criatura é que traz a felicidade, evidenciando que precisamos ter uma conduta realmente ética, que o nosso comportamento, naturalmente, pelas leis da vida, pelas leis divinas, trará em consequência a felicidade. O Espiritismo diz que a felicidade é possível através do amor, porque o amor é a razão da vida. É, como diz Divaldo, que nós nascemos para aprender a amar. Esta é a finalidade da vida. Não importando o tipo de amor, são diversos os tipos de amor. Pode ser o amor pelo cão, pode ser o amor de um casal, pode ser o amor da mãe, do pai, o amor que temos aos nossos filhos, pode ser um amor homossexual, pode ser um amor heterossexual, pode ser um amor pela natureza. Quanto carece a natureza do nosso amor, está aí carecendo, pedindo socorro muitas vezes, e nós não vemos isso. Então o amor no sentido amplo, este amor no sentido amplo, é que a vida nos pede, que a gente ame em abundância incondicionalmente. Existia um pensador chamado Pedro Ouspensky, um filósofo, que diz que a maioria da humanidade vive ainda na consciência do sono, que não despertaram para a vida, que ainda não entenderam, que é a maioria, que não entenderam a necessidade da importância da gente construir, da gente ser útil. Mas ele diz que 5% já tem uma consciência desperta, está despertando a sua consciência para a vida, entendendo a sua importância como ser de Deus, criado por Deus, que tem a sua essência divina em seu interior e que precisa participar da criação do mundo. Outra parte tem a consciência de si mesmo. São aqueles que se introspectaram, mas ainda acham que devem olhar somente para o seu umbigo. Esqueceram das suas companhias, dos seus parceiros de vida, da sociedade em geral, do seu vizinho, só olham para si. E finalmente diz ele que apenas 3% da humanidade tem a consciência cósmica, que é a sua consciência divina de fato desenvolvida e que entende a sua importância para construir o mundo e que de fato agem no sentido de produzir alguma coisa em prol da humanidade. Kardec pergunta aos espíritos, na questão 922, se haverá alguma soma de felicidade comum a todos os homens. E os espíritos dizem que com relação à vida material é a posse do necessário. E o necessário à nossa existência é alimentação, habitação, educação, saúde. São as coisas necessárias para a nossa sobrevivência na Terra. E com relação à vida moral, é a consciência tranquila, é a fé no futuro, é desenvolver a moral em plenitude, é a edificação interior, é aquela conquista moral. Feliz daquele que quando chega à noite pode recostar a sua cabeça no travesseiro e ouvir o aplauso da sua consciência, que tenha certeza que naquele dia ele pôde fazer o melhor. E isto é o caminho
para a felicidade. Mas, infelizmente, ainda nos nossos tempos, como comentamos lá no começo, o ter se tornou uma epidemia mundial. As pessoas querem cada vez ter, assim, imbuídas ao trabalho, às vezes sequer têm um tempo para cuidar da sua família, que fica lá isolada, criada pela vida, aí os filhos sendo criados pelo que a vida traz, pelas ruas, passam dia e noite. Que o que na realidade, o que o Espiritismo nos propõe, não é criticar aquele que quer ter um apartamento de alto padrão, não é criticar aquele que quer ter uma Ferrari, mas ele nos indica que devemos ser equilibrados, que devemos ser controlados dentro das nossas possibilidades. Querer ter, muito merecido, muito justo, mas não querer ter aquilo que a gente não consegue chegar. Nós, na realidade, priorizamos o material sobre o moral. E o nosso espírito orientador de Chico, Emmanuel, ele nos esclarece muito que a gente, para progredir, precisamos nos desenvolver nos dois aspectos: no tecnológico, que são os conhecimentos científicos que adquirimos aqui pelos estudos na Terra, nas universidades, nas escolas, e o aspecto moral também, mas que o moral é mais importante, que nós devemos priorizar o moral. E quando nós não fizemos isso, e verificamos que não podemos ter essas conquistas materiais, se estamos desequilibrados mais para o lado da matéria, nós ficamos insatisfeitos, sofremos, nos magoamos. Então é preciso que haja esse equilíbrio, essa compreensão das nossas possibilidades. William Shakespeare já dizia que nós sofremos muito com o pouco que nos falta e desfrutamos pouco com o muito que temos. E é verdade. A gente sempre sofre mais por querer as coisas que não tem. E aquilo que a gente tem, a gente desfruta muito pouco. Às vezes temos uma família maravilhosa, os filhos, os pais, os avós, e a gente, em função da materialidade de querer conquistar mais, deixa de estar em casa, deixa de abraçar um filho, abraçar um pai, deixa de dizer eu te amo para a esposa, para o marido, para os filhos, deixa de beijar os filhos, por esta correria incessante às conquistas materiais, porque falta de fato um equilíbrio na nossa existência. É preciso entender que nós precisamos mostrar porque assim, nós nos preocupamos muito com o próximo. A doutrina nos ensina que nós devemos ser úteis aos próximos, aos nossos próximos. Mas os próximos, mais próximos de nós, são os nossos familiares. São aqueles que estão lá dentro de casa, o filho, a mulher, o marido, o pai, o avô, a mãe, o irmão. A esses em especial, nós devemos dedicar todo o nosso carinho, todo o nosso amor. Porque do laboratório social, que se chama família, é que inicia as nossas experiências. Estamos ali, estaremos ainda outras encarnações junto com aquela mesma família, porque a divindade nos permite estar junto muitas vezes para dissipar as arestas pelos problemas que nós criamos aos nossos familiares no passado. E agora estamos aqui de novo, junto com as mesmas pessoas, para conseguir amá-las. E essa é a finalidade da vida. No entanto, muitas vezes na vida, nós nos deixamos levar pelas sensações, pelas emoções, né? E, por exemplo, o homem quando vê uma mulher bonita, ele não quer saber, né? Ele sai fascinado, envolvido pelas sensações físicas e pelas emoções, abandona a família, abandona os filhos e vai embora de atrás. De olho, materialmente falando, naquela beleza física espetacular. No entanto, principalmente o homem, ele não vê que com o tempo aquela beleza física murcha. Nós todos vamos murchando fisicamente. Vamos ficando enrugados, baixinhos, curvados, o tempo vai passando
Só o que não muda, o que continua, é o caráter. E isto, na maioria das vezes, o homem não vê. Ele se preocupa com o materialismo, com o material que é a beleza física. Mas o que vale na nossa vida, na nossa existência, é a beleza interior. Esta é a única que a gente leva para a eternidade. A beleza física, ela fica. Guimarães Rosa diz que são raros os momentos de felicidade. E que felicidade é viver intensamente esses pequenos momentos. Não existe coisa mais maravilhosa e que nos traz muita felicidade que um abraço. Que a gente aproveite aquele momento quando estamos abraçando o nosso filho, abraçando a nossa esposa, o nosso pai. Quantas oportunidades nós temos de aproveitar esses momentos de felicidade. Só que a gente não olha muito para isso. André Luiz diz que vida feliz não é uma vida sem tristeza. O Chico lembrava muito isso, que agradecia os problemas da vida, porque aqueles problemas que lhe impediram de fazer bobagem. E às vezes a própria espiritualidade nos coloca na vida um problema. Fica observando lá o Luiz, quanta cagada ele está fazendo lá na vida social dele, e daí o que ele faz? Uma doença. Aí o Luiz vai lá, fica em cima da cama, ou vai para o hospital, fica lá meses no hospital, para poder refletir. Ali a gente reflete, começa a verificar as burradas que a gente fez. Isso aí muitas vezes nos alinha o caminho. Assim o aspecto financeiro, às vezes nós estamos muito bem no aspecto financeiro e começamos a ser pródigos, a jogar o dinheiro fora, em circunstâncias desfavoráveis, e a espiritualidade vem e aí nos confisca um pouco daquele dinheiro, a nossa situação começa a ficar apertada, e daí a gente fica contando dinheiro para pagar as contas. Por quê? Porque não soube, de fato, orientar o caminho financeiro da sua vida, começou a fazer bobagem. E a espiritualidade está aí, e essas coisas não são para ser vistas como tristeza, são para ser vistas como lições, para que a gente coloque um caminho reto na nossa vida aqui na Terra, e colocando o caminho reto é a forma da gente ser feliz. Viva um dia de cada vez, procurando sempre fazer o melhor ao seu alcance. Nós precisamos compreender que a gente precisa servir, que a gente veio aqui na Terra para servir. Servir o nosso próximo, servir os nossos semelhantes, servir os nossos companheiros de jornada. E felicidade é o jeito que você vai. Aí, Chico, agradecendo as dificuldades que enfrentei. Agradeço todas as dificuldades. Se não fossem por elas, eu não teria saído do lugar. Estaria no mesmo lugar. As facilidades nos impedem de caminhar. Mesmo as críticas nos auxiliam muito. Então, fica impossível a gente, às vezes, contatar com a espiritualidade, receber a ajuda da espiritualidade, porque o nosso coração se prende muito mais aos interesses da terra. É aquele envolvimento excessivo em negócios, excessivo no trabalho, falando a vida inteira mal do governo, as paixões terrenas que não nos levam a lugar nenhum, entende? Essas coisas todas nos desequilibram, nos desalinham com a espiritualidade. Portanto, como a gente já falou, é preciso equilíbrio. É o equilíbrio que nos leva a um caminho mais reto, mais feliz, porque não utilizamos em demasia nem o aspecto material, nem o aspecto moral. Eu acredito que vocês, a maioria, já devam ter falado, já ter ouvido falar no Ubuntu, né? Existe uma história que conta que um antropólogo foi defender sua tese de mestrado e escolheu uma aldeia na África para defender a sua tese. Chegando lá, ele propôs um trabalho e juntou as crianças e colocou numa árvore distante uma série de guloseimas, uma cesta com chocolates, balas, uma série de coisas. E juntou aquelas crianças distante, todas juntas, e disse para elas que elas, quando ele desse o sinal, elas iriam sair correndo, e aquela que chegasse primeiro lá, ganharia todas aquelas guloseimas.
Quando ele disse partiu, as crianças se deram as mãos, todas elas, e saíram juntas, correndo ao encontro das guloseimas. E aí ele ficou espantado e perguntou para uma delas por que elas fizeram aquilo, ao invés de que saíssem correndo sozinhas, a que chegasse primeiro lá ganharia tudo. E elas lhe disse assim, ubuntu-tio, que graça teria uma ganhar tudo sozinho em detrimento das outras que ficariam infelizes. Então Ubuntu significa sou quem sou porque somos todos nós. Ubuntu é ter consciência, compaixão, é importar-se com os outros, sempre nós e não eu. Ninguém é feliz sozinho. Gente precisa de gente para ser gente. A gente já sabe que o homem é um animal social, por isso faça alguma coisa por alguém. Enxergue mais o outro, conecte-se com gente. Ninguém é ninguém sem o outro alguém. Nós estamos às vezes na mais tenra idade, naquele período que chamamos de velhice, a pessoa está sozinha e daí ela vai procurar e busca encontrar um companheiro, porque ninguém é feliz sozinho. Nós todos fomos feitos para viver coletivamente. E lembrando a oração que o Cristo nos ensinou, que é a oração dominical, e que a gente professa ela muito sem nem sequer entender o que ela diz, mas ela tem um sentido muito profundo, porque Cristo não disse meu Pai quando ele se dirige a Deus, ele diz Pai nosso. Ele não diz venha a nós, ele não diz venha a mim o vosso reino, ele disse venha a nós. Ele diz o pão nosso de cada dia, perdoai as nossas ofensas, livrai-nos do mal. Então é um contexto social, é um contexto de coletividade, e isso é a maior profundeza dessa oração. É uma mensagem que precisa estar no nosso coração, não como recitar a oração por dizer que eu estou fazendo o Pai Nosso, mas por compreender que o sentido dessa oração é o sentido de coletividade. Kardec pergunta aos espíritos na questão 967, em que consiste a felicidade dos bons espíritos? E eles dizem em conhecerem todas as coisas. E não sentirem ódio, não sentirem ciúme, não sentirem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos outros. As paixões nos enterram muitas vezes. O amor que os une é fonte de suprema felicidade. O amor que traz a felicidade. Não experimentam as necessidades, nem sofrimentos, nem as angústias da vida material. E olha aí, são felizes pelo bem que fazem. Então, fazer o bem, a caridade, o amor ao próximo é que nos traz felicidade. Quem já teve a oportunidade de exercer a caridade em sua plenitude, quer dizer, aquela caridade que sai lá de dentro da sua alma, de dentro do coração, não essa caridade que a gente chama de doar coisas, né? Não, falando daquela caridade que Cristo nos ensinou, em compreender as pessoas, em ter benevolência, em entender o ser humano, entender o seu sentimento, não criticar, não julgar ninguém, perdoar sempre. Caridade nesse sentido, né? Quando a gente consegue exercitá-la, a gente se sente nas nuvens. É o momento de maior felicidade. É quando a gente consegue, de fato, exercer essa caridade que Cristo veio nos ensinar. Então, assim, num resumo, bem resumido, 3 razões que nos trazem felicidade. Para ser feliz, perdoe. Perdoe sempre, a tudo e a todos. Em qualquer circunstância, lembrando que perdoar não é esquecer. Quanta coisa na vida da gente a gente quer esquecer e não consegue. Quanta coisa na vida da gente a gente quer lembrar e não consegue. Perdoar é não revidar, é oferecer a outra face, é não fazer ao trem, não devolver na mesma moeda aquela ofensa que recebemos. Ame. Amar é a finalidade da vida, é para isso que a gente veio aqui na Terra, para aprender a amar incondicionalmente. E faça, né? Porque muitas vezes a gente ouve essas coisas, vê isso tudo que a gente pode fazer para ser feliz, não faz.
A gente vê muitas vezes a nossa comunidade precisando, necessitando que organize um determinado evento, que se disponibilize em alguma entidade para ajudar. Estamos vendo as coisas que estão precisando ser feitas, mas a gente passa despercebido, passa e vê que precisa fazer e não faz. Que a gente saia de cima do muro, que a gente aproveite essas oportunidades que a divindade nos coloca no nosso caminho, para que a gente exercite de fato o amor maior, que é o amor incondicional. André Luiz diz que a importância de um homem não está na sua nacionalidade, não está na crença que professa, mas na quantidade de benefícios que seja capaz de prestar ao próximo. Felicidade é o fruto que se colhe da felicidade que se semeia. Aristóteles, filósofo da antiguidade, a felicidade consiste em fazer o bem. Leon Denis, nosso instrutor de jornada, amar é o segredo da felicidade. Então, é feliz aquele que no final do dia consegue ouvir os aplausos da sua própria consciência. E dessa forma, esperamos que no nosso anoitecer, no fim de nosso cada dia, a partir de hoje, a gente possa ouvir os aplausos da nossa consciência, fazendo, exercitando na nossa vida diária, desde lá dentro de casa, coisas boas, fazendo bem, edificando, contribuindo, elevando aquelas pessoas que vivem com a gente, para que quando nos recostarmos no travesseiro, na noite, a gente possa examinar o nosso dia e dizer: olha, meu dia foi bom, hoje eu fiz tantas coisas boas. E isso com certeza nos trará felicidade. Que Deus nos ilumine hoje e sempre, para que a gente também possa iluminar o caminho de todas as pessoas que passarem pela nossa vida. Boa noite a todos. Primeiramente, obrigada, Luiz Alberto, pela palestra, e vou convidar a todos para fazermos a nossa prece final. Eu vou pedir para que vocês deixem as mãos com as palmas para baixo para receber a energia do passe. Quem tiver bolsa pode colocar embaixo da cadeira para que os passistas consigam passar com melhor facilidade entre as pessoas. E vamos respirar profundamente, fechando os nossos olhos, num grande agradecimento a Deus, e com nosso coração repleto de amor, vamos vibrar pelo bem universal e por tudo que nele há. Vamos vibrar pela paz no mundo e por todos os povos. Vamos vibrar pelo Brasil e por todos os seus habitantes. Vibremos para que o Evangelho de Jesus seja a norma de conduta entre os homens. Vibremos pelo Grupo Fraternal Ramatiz e por todos os seus alunos, trabalhadores, assistidos e voluntários. Vibremos por nossos irmãos encarnados que sofrem nos hospitais, orfanatos, manicômios, prisões e asilos. Vibremos por todos que vivem nas ruas, pelos que são dominados pelos vícios do álcool, fumo, drogas e sexo desregrado. Vamos vibrar pelos desencarnados em sofrimento que vibram em outra dimensão no umbral, trevas e vale dos suicidas. Vibremos por nossos lares, pelos lares em desarmonia, pelos que vivem sem Deus, sem fé e sem razão. Vamos vibrar por nós mesmos, para que sejamos cada vez mais disciplinados, perseverantes e firmes, sem jamais nos afastar desse caminho que nos leva até Jesus. Oferecendo uma vibração intensa de amor ao plano espiritual superior
extraindo do nosso próprio coração um botão de rosa, para juntos formar um ramalhete que entregamos ao mentor para utilizar onde houver maior necessidade. Visualizando a luz branca de Cristo, trazendo muitas energias, agradecemos por tudo e pedimos a Deus para nos abençoar e a Jesus para nos acompanhar. Que assim seja.